Aqui no programa, antes de dar bom dia, boa tarde, boa noite, eu faço uma pergunta para depois chamar a abertura. Essa pergunta que eu vou te fazer, eu sei que a resposta vai durar uns 5 minutos, então eu corro o risco de fazer com que a abertura só entre daqui a 5 minutos. Mas a pergunta é essa. Eu li há pouco tempo que algumas pessoas, após assistirem o filme Avatar, apareceram com sintomas de uma talvez nova doença chamada Blue Avatar. Era uma tristeza, era sentir falta daquele universo, porque o filme trata de uma pessoa que tem uma deficiência e num mundo paralelo ela é um herói. Isso me faz lembrar de Second Life no game, me faz lembrar do próprio Matrix, outro filme, da vida na internet das pessoas que ficam fingindo ser outra pessoa para se comunicar através da web. O que é isso? Eu acho legal. É mesmo? Sim, não acho legal ter uma outra vida nesse sentido? Afinal, eu não sei se mudou muito, sabe? Madame Bovary, na metade do século XIX, sonhava em ter uma outra vida. Tudo que ela conseguia fazer era eventualmente sonhar em transar com outro cara que não fosse o farmacêutico com quem ela estava casada. Respondeu mais rápido do que eu pensava. O espelho está no ar. Aliás, adorei a mulher de Pandora, né? A mulher, não sei se chama, não é a mulher, a nave. De Pandora, essa me impressionou. Mas isso foi uma das coisas maravilhosas daquele filme, né? Que ninguém insistiu muito sobre isso, mas eu acho que é a primeira vez na história do cinema em que uma espécie extraterrestre, e tudo bem, digamos, de aparência humana, mas com grandes diferenças. Elas têm rabo, 3 metros de altura, são azuis. Caramba, é uma diferença grande. Tem USB na trança. Tem esse negócio, USB na trança, efetivamente. Eles não só não são repulsivos, mas são desejáveis. Sabe? Eu não sei se tem outros exemplos verdade, disso. Eu não lembro. Normalmente o ET pode ser simpático, tipo, o ET é simpático, mas não é muito erótico, porque aquilo lá ninguém quer transar com aquilo, né? Ou então preciso de uma fantasia arrojada. Arrojadíssima, né? Mas é curioso isso, eles têm um valor erótico grande. Como é que você definiria o que nós chamamos de amor? Depende o que você chama de amor. Não, porque tem muitos tipos de amores, mas tá falando de amor romântico por um parceiro? Amor romântico por um parceiro. Tá. Eu acho que é muito legal. Agora, é um truque, né? É um truque? A gente... Eu acho muito bom, você fala e depois dá uma risadinha. Não, é um truque no sentido ótimo da palavra, não tem problema, a gente vive com truques, eles são fontes de grande prazer. Mas é um truque, quero dizer, a gente idealiza um outro ou uma outra, tanto faz, porque na esperança de sermos amados por ele ou por ela, porque é muito legal se sentir amado pelos próprios ideais da gente. Então, no fundo, é uma operação em circuito fechado, o outro não tem muita importância. A gente, sabe, eu suponho que você tenha qualidades que são minhas qualidades ideais, de maneira que, me sentindo amado por você, eu vou me sentir amado pelas mesmas qualidades que eu idealizo. Então, vou me sentir muito bem comigo mesmo. Pronto. Pronto, assim, simples assim, né? Isso é a finalidade. Mas e ter uma relação amorosa é essencial para a gente ser feliz? Se sentir amado é uma componente importante. Não sei se é essencial, né?
Mas é parece que é uma componente busca importante. constante, né? Claro, sim, se sentir amado pelos outros, claro. Nós somos todos, isso é um outro traço da modernidade, né? Nós somos todos narcisistas num sentido muito específico, que não é no sentido... Tem sempre essa ideia, as pessoas acham que narcisista quer dizer o cara que gosta dele mesmo. Não, justamente, para os psicanalistas, de uma certa forma, o sentido é oposto. O narcisista é o cara que duvida muito dele mesmo, então está constantemente preocupado em encontrar no olhar dos outros, especificamente na aprovação dos outros, um mínimo de confirmação do fato que, afinal de contas, ele não é uma bosta. Mas, então, o narcisista é um cara extremamente inseguro, patologicamente inseguro. Então, ele precisa o tempo inteiro se sentir amado, aprovado, em companhia. Bom, a nossa sociedade é construída para isso, né? Porque, no fundo, você, eu, todos nós, somos o que os outros acham que somos. Não é uma sociedade... Se você pega, sei lá, um nobre na Europa, de novo, da mesma época do século XV, pouco importa que todos os outros achem que ele é um cretino, um criminoso, um assassino, caramba que seja, ou detestável, ele continua nobre. Isso não prejudica, não altera a sua posição social. Para nós, não. A posição social de todos nós depende do olhar dos outros. Eu posso, tudo bem, posso ser psicanalista, posso ter o diploma e caramba, mas se ninguém acredita que eu seja capaz de analisá-los, eu não sou nada. Ou pelo menos não sou aquilo, sou alguma outra coisa que vou ter que descobrir ou que os outros vão ter que me dizer. Então, o amor é certamente uma dos grandes componentes de uma subjetividade narcisista. Nós precisamos do amor do outro para estar um pouquinho melhor, para a gente se sentir um pouco menos inseguro, né? Me veio uma pergunta aqui, como é que você passou de paciente a terapeuta? Só se passa de paciente a terapeuta, ou seja, a gente só se torna terapeuta depois de ter sido paciente, senão não tem como. É Não, mesmo? não tem uma terapia, seja ela qual for, mas a psicanálise em particular, né, a única formação, a peça-chave, mestre para se tornar psicanalista é a própria psicanálise da gente. Então, é por aí que isso começa. Então, foi porque eu fiz uma análise em Paris, que durou, não me lembro mais, a primeira análise, não sei, 8 anos, acho. Porque eu estava muito mal, não estava mal, era extremamente ansioso, tanto que tinha uma gastrite crônica permanente, que tinha um lado legal, porque eu vivia constantemente com codeína, Buscopan, essa coisa, era uma espécie de estado. Mas, bom, enfim, a psicanálise me curou em 2, 3 anos, me curou mesmo, esse negócio parou. E aí eu comecei a achar que esse negócio era interessante. Então comecei a me interessar pela psicanálise propriamente. Eu tinha uma formação dupla, uma formação em letras e uma formação em psicologia com Piaget, mas era uma formação muito mais tipo teoria do conhecimento, não clínica. Mas aí comecei a me interessar pela clínica e pela psicanálise. Entrei na Escola Freudiana de Paris, tornei membro em 75, comecei a atender em Paris em 75. Você acha que existe uma grande angústia nos nossos tempos? Não, existem nas pessoas. Os tempos estão ótimos, não? Mas sim, sem dúvida. Mas digo isso de alguma forma pela mesma razão pela qual nós todos temos uma certa relação com o universo de Pandora. Somos certamente mais ansiosos do que sujeitos de uma sociedade tradicional ou do nosso próprio mundo ocidental, digamos, antes da modernidade. Para o Brasil isso não vale, porque o Brasil começa com a modernidade, né? No século XVI, o país nasce naquela época, como todas as Américas, aliás, um país de imigração. Mas, claro que
camponês europeu do século XIV tinha algumas preocupações sérias, que eram a peste, a eventual chegada de bandos de assassinos que passavam por aí, estupravam as mulheres, roubavam as cabras e tocavam fogo no vilarejo, mas fora isso, ele não tinha nenhuma pretensão de mudar de vida, de ser muito diferente do que era. A preocupação dele era de cumprir o seu destino, e o destino estava ligado a onde ele tinha nascido, em que circunstâncias, que lugar, e onde ele ia ficar a vida toda. Para nós, a subjetividade é outra coisa, é uma afirmação de autonomia. Como é que a primeira pergunta de qualquer adolescente é quando é que saiu de casa? Bom, e, aliás, a pergunta dos pais é quando é que esse cara vai sair da casa? Mas não para se desfazer, mas porque o que a gente espera é que os filhos acabem sendo autônomos e saiam, sei lá, pelos caminhos da vida. Pelos bailes da vida. Mas, bailes da vida. Então, nesse sentido, claro que somos ansiosos e constantemente ansiosos e divididos e em qualquer momento sempre pensando que, justamente que o nosso destino não está escrito, que é para a gente escrevê-lo, que não se sabe por onde ele vai, que temos um monte de desejos às vezes contraditórios e, bom, claro, somos sujeitos no mínimo inquietos. O olhar do outro é muito importante, né? Porque às vezes, citando por exemplo, um padrão em que uma coletividade olha como errado, feio, ruim, traz grandes consequências para quem está sendo olhado, né? Horroroso, claro. E isso acontece muito, né? Claro, totalmente. Por que acontece isso? Porque nós não temos uma, sabe, nós não temos uma... Porque o senso comum às vezes olha para uma pessoa como se aquilo fosse ruim, feio. Mas, escute, não sei, acontece em mil circunstâncias. Quer dizer, o racismo não é nada diferente disso, né? Por exemplo. Ou qualquer tipo de discriminação de uma minoria, às vezes até de uma maioria, é baseada absolutamente na mesma coisa. E quem é vítima desse tipo de olhar o internaliza completamente, né? Ou seja, ele olha, é a mesma coisa ser olhado com, sei lá, menosprezo e se olhar com menosprezo, as duas coisas são consequências uma da outra. Aliás, isso faz que o amor com um parceiro seja uma coisa tão importante na vida da gente, porque é um pouco, deveria ser, nem sempre é. Deveria ser o lugar, aquele lugar da relação do casal. Deveria ser o lugar onde a gente pode contar com o olhar benevolente do outro, mesmo quando a gente está fazendo alguma besteira. E muito frequentemente não é o caso, né? Muito frequentemente é o desespero, porque você volta para casa e recebe um olhar ainda pior do que o olhar que você recebia na fala. Mas tudo bem, esses são os casos numerosos e ruins, mas a ideia é que o amor seja um lugar que nos dá força. E é engraçado, né, que os filmes geralmente acabam assim, né? E casaram e foram felizes para sempre, né? Certo. Eu fico louco para ver o filme que começa depois do dia do casamento. Não, tem muitos, mas são comédias aí. Aí são comédias. É engraçado isso. Quer dizer, os filmes sobre a vida de casal ou são tragédias, que é como é que os caras se mataram, que essa é uma possibilidade, efetivamente, ou são tragédias espantosas, ou então são comédia, é um negócio risivo. Tem pouquíssimas coisas sobre o dia a dia do amor, né? Por que é difícil olhar para esse dia a dia? O que acontece que faz que não seja ficcionalmente interessante? Porque é mais interessante sonhar com amor do que... Amar é mais complicado, né? Sonhar com amor é facilmente acessível. Eu gostaria
encontrar uma pessoa que eu pudesse, ela, isso a gente imagina, faz cada um de nós facilmente poder construir um sonho de amor. Agora, no dia a dia, ou é uma tragédia, porque a gente se detesta, e aí tem um aspecto ficcional interessante, claro, né? Porque, sei lá, a outra me traiu, ou o outro me traiu, então, que não quer dizer nada, mas enfim, tudo bem, então a coisa acaba a pauladas e facadas, e bom, mas então se for... Desculpa. Você fala que me traiu e não quer dizer nada? Por que você falou isso? Porque eu não tenho nenhuma apreciação pelos ciúmes em geral. Por isso disse isso. Assim, rapidamente fala mais. Não, isso é uma coisa bem... Porque é isso, né? Hoje em dia até eu ouço algumas pessoas falando, eu prefiro a lealdade do que a fidelidade. Hoje a discussão às vezes vai para um outro campo, né? Mas ainda assim, uma grande maioria das pessoas tem uma relação com a traição muito intensa, né? Mas traição do quê? Escuta, eu acho que a maior traição de cada um de nós, e lhe digo isso sendo que eu sou totalmente monógamo, quer dizer, claro, casei muitas vezes, mas os casamentos, uma vez que eu estou com alguém, eu na verdade não tenho nem saco de me complicar a vida com uma segunda relação. Não tenho mesmo, não tenho interesse por isso. Então, se eu passar a ter interesse por outra pessoa, é porque a relação acabou, pronto. Mas e nunca, no fundo, não sinto ciúmes. Então, para isso, aliás, é uma certa dificuldade que eu tenho, porque quando eu lido com pacientes que são ciumentos ou ciumentas, tudo bem, não? Lido, entendo, compreendo, escuto, mas me falta um certo tipo de compreensão por identificação, porque é um registro de sentimento que eu não tenho, no fundo, não possuo. E não sei muito bem porquê, mas eu sempre pensei que a maior traição, a que é verdadeiramente imperdoável, é quando a gente trai a nós mesmos. Quando nós traímos a nós mesmos, nós traímos o nosso próprio desejo. O fato de desistir de uma coisa que é para nós muito importante, essa é a verdadeira traição, a traição de si mesmo. Essa é imperdoável e a gente, aliás, nunca se perdoa. A gente, geralmente, quando faz isso, e sempre acontece numa vida, que a gente renuncia a alguma coisa que queria muito, ou porque não parece razoável, ou porque todo mundo nos desaconselhou, ou porque as circunstâncias tornaram isso um pouco complicado. Bom, a gente se sente culpado daquilo para o resto da vida. Essa traição, sim, acho que é uma questão séria, mas não tem nada a ver com ciúmes. A traição do outro que tem, meu Deus, não sei, se a minha mulher estiver viajando, me liga, estou aqui em Poços de Caldas, num motel, encontrei um cara, vou dar uma transada, e legal, estou indo no cinema, tá? que é? Eu gosto dela, porque que eu não ficaria feliz que, em vez de passar uma noite infame num hotel de Poços de Caldas, ela transe com alguém, tenha um pouco de prazer, vai ser muito melhor para a sua viagem? Qual é o problema? O problema é que, assim como eu ri aqui, todo mundo que estiver assistindo a entrevista agora vai rir em casa. O problema é que as coisas não funcionam assim. Pois é, mas por que não funcionam assim? Mas o sexo ainda é um tabu hoje? Sexualidade, descobertas? O sexo não, porque não fica bem dizer que sexo é um tabu. Mas as experiências, a fantasia, acho né? que sim, a fantasia sexual, ainda? em grande parte, é um tabu, sem dúvida. Mesmo hoje em dia, falando-se mais sobre esse assunto, eu acho que fala-se mais, não? Se fala mais, mas escute... Eu vi uma matéria que outro dia falou que fala mais e faz menos. Isso também existe, mas no caso não é tão...
Não somos tão liberados quanto a gente imagina, viu? Acho que o sexo... Não é que o sexo seja um tabu, embora em grande parte sim, porque eu nem estou completamente convencido que os homens, em geral, estejam dispostos a admitir que a mulher tem uma sexualidade. Por exemplo, a sua surpresa com a ideia de eu poder dizer para a minha mulher que está viajando e que está transando em Poços de Caldas, que legal, você vai se divertir, no fundo tem a ver com o fato de que a grande maioria dos homens não admitem que a mulher tenha uma sexualidade parecida com a deles, ou seja, que ela tenha desejos sexuais próprios. Uhum. Porque a recíproca eles achariam perfeitamente possível, que a mulher lhe dissesse, coitado, sim, entendo, você tem necessidades, então vai lá. Mas enquanto a recíproca, não. Já então existe esse enorme tabu e ao redor da ideia, ainda existe, apesar de 30 anos de feminismo, 40, ao redor do fato de que a mulher tem uma sexualidade própria, desejos sexuais próprios. Aí, ao redor das fantasias sexuais masculinas, tem um tabu tamanho que, em geral, nós só conseguimos lidar com elas sob forma quase cômica. Né? Uhum. Quer dizer, você consegue falar de sadomasoquismo? Falar? Não. Tiazinha. Tudo bem, todo mundo ri na televisão. Ri de nervoso, mas ri. Uhum. É isso mesmo. É só pelo viés do cômico. Uhum. Exatamente. E engraçado, como eu estou absorvendo coisas hoje aqui, que é importante, já desde o começo, estou aqui com isso aqui na cabeça o tempo todo. Quando eu falei do Avatar, você começou a me citar coisas da história, né? Uhum. E eu o tempo todo eu fico dizendo, pô, meu tempo acontece isso, tem isso no meu tempo, tem isso, os valores são diferentes. Aí eu te pergunto, você acha que os valores atuais continuam sendo os mesmos? Ou mudou alguma coisa? O que é que mudou? Depende em relação a quando. Opa. Não, quero dizer, se você sabe, as comparações são sempre, as comparações históricas funcionam muito bem quando você usa tempos longos. Sim. Tá? Então, se você diz, tudo bem, em relação a, sei lá, a época da descoberta do Brasil, mudou um monte de coisas, na Sim. posição subjetiva. É claro que os grandes afetos continuam sendo mais ou menos os mesmos, sabe? Quer dizer, a gente pode sentar, poderia, infelizmente não pode, mas poderia sentar na mesa com um antigo romano e falando um latim meio medíocre, mas eu acho que conseguiria conversar. Então, acho que a gente poderia conversar e não seria a mesma coisa do que falar com um marciano. Bom, embora talvez os marcianos sejam muito parecidos com a gente, se forem iguais aos caras de Pandora, seria impressionante como, aliás, você vê o preconceito racial em coisas extremamente divertidas. Você tem um cara que diz, não, eu não sou racista, imagina, ao contrário, sim, tem que ter negro, faz medicina. Daí chega lá um dia, eu vou ter que me operar de próstata, o cirurgião é negro. Porra, não, né? Ou é mulher. Pior ainda, quanto à função da religião, eu acho que eu não tenho nenhuma limitação, à condição que nenhuma das religiões, que eu acho legal que todas existam separadamente, mas à condição que absolutamente nenhuma se meta na minha vida. Qualquer igreja que tenta transformar os seus princípios, ou qualquer religião que tentasse transformar os seus princípios em norma e impô-los, aí eu sei reconhecer imediatamente o inimigo. E adoro ter inimigos. Acho que nisso eu sou pouco brasileiro. Eu acho odiar muito legal. Eu não poderia viver sem objetos de ódio. É uma coisa boa. Nossa dica de hoje são os Cadernos Negros do Grupo Quilomboa de Literatura. Esse grupo lá de São Paulo, há 31 anos, produz literatura afro-brasileira de forma ininterrupta. Um ano é produzido contos e no ano seguinte produzido literatura. E esse ano será publicado Cadernos Negros número 32, um volume dedicado a contos afro-brasileiros.
Essa é a dica de hoje. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Comente com partilha curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.